Oi, bom dia! Tô aqui procurando onde que a gente parou ontem, sexta-feira. Tudo bom, Márcia? Tudo bem, Maria? Como é que vocês estão? Marisete, Rafael, bom dia, né? Sejam bem-vindos. Eu não lembro se a gente tinha. Oi, Ali, tudo bem? Bom dia, seu Nelson. Não sei se a gente tinha parado ali no 9 do 44. Eu acho que era isso, né? Eu, pelo menos não reconheci aqui nenhuma coisa daquilo que a gente já tinha lido. Mas vamos lá, vamos começar a partir dali. A Grazi, a Gibert, bom dia. Oi, Ali, tudo bom? Flavinha, tudo bem? Nossa, vocês estão animados hoje de manhã, né? Já cedinho, ó. Já dá sempre uma diferença que a hora que eu ligo, a hora que você liga a live até começar a rodar. Demora um pouco hoje parece que até foi mais rápido. Mas vamos lá, vamos compartilhar da palavra hoje, né? E ver aí o que o Senhor tem para nos instruir no dia de hoje. Que o Senhor seja louvado através das nossas vidas, como a gente falou nas semanas passadas, que o Senhor Jesus pediu para a gente orar, a oração do Pai Nosso, né? E repetir isso quando a gente for orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. E Deus já é santo, né? A gente não precisa pedir para que seja santificado o nome dele, porque ele já é santo. E, no entanto, Jesus pediu para a gente repetir isso, para que se. E Deus revelou esse entendimento, né, na vida do pastor André Gonçalves, e ele pregou sobre isso, ele falando assim, para que Deus seja santificado através de nós, né? Para que todos os dias Deus seja santificado através das nossas vidas. Ah, a Flavinha já está trabalhando, que bacana, Flávia, um bom trabalho aí para você, uma boa semana, né? Que Deus abençoe o nosso trabalho nessa semana. Amém, Ali. Olha que gostoso de ler isso, né? Cheia de entusiasmo para essa semana. Amém. É isso que precisa. Jesus falou assim: tem de bom ânimo, né? Então, o bom ânimo depende de nós. Nós precisamos ter esse bom ânimo de levantar, de fazer a nossa parte. E o resto, aquilo que a gente não pode fazer, a gente descansa no Senhor, porque Ele está cuidando daquilo que a gente não pode. Mas aquilo que a gente não pode, a gente precisa fazer no dia de hoje, né? Nós lemos a semana passada esse trecho do Isaías 43, onde ele falou assim: vamos juntos, né? Entremos juntos nesse lugar de juízo. Tudo que Deus chama a gente para ser coparticipante da natureza dele. Fala lá em 1 Pedro também sobre isso, que a gente precisa participar junto, coparticipante, né? Participar junto daquilo que Deus é. Ele move as coisas, ele faz as coisas e a gente participa, a gente faz junto com ele, né? Esforça-te que eu te ajudo. Nós lemos várias vezes aqui nesse trecho de Isaías, né? Esforça-te que eu te ajudo. Vai, eu vou com você, né? Não tenha medo, né? Não tenha medo. Vai, se lança, porque eu sou contigo. Isso é maravilhoso, a gente saber que Deus está com a gente, né? Independente do que a gente for passar, Deus passa junto. Ele está com a gente todos os dias. Cadê meu óculos? Desafio, né? De achar ele na segunda-feira. Todo sujo, ó. Vamos ver se eu enxergo agora com o óculos. Então, ali, a partir do versículo 9 do 44. Eu não lembro se foi exatamente aqui que a gente parou, mas eu acredito que foi, né? Então, vamos lá. Diz assim: o subtítulo desse trechozinho é a loucura da idolatria, né? Mais uma vez, Deus insistindo nisso, falando pro povo, para não seguir o mesmo ritual que os povos pagãos da região ali praticavam, porque eles conheciam o Deus verdadeiro. Então, se a gente conhece o Deus verdadeiro, a gente não precisa ficar indo atrás de outras coisas, a gente não precisa ir atrás de simpatias, de sei lá o que for, né? Outra coisa que a gente deposite a nossa fé, porque tudo aquilo onde a gente deposita a nossa fé, que não é Deus, é idolatria, né? Seja lá no que for. E no 9 diz assim: todos os artífices de imagem de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem para que eles sejam confundidos.
Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos eles e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o. Com a força do seu braço ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem, analisa com plana, forma o compasso e a faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre a árvore do bosque, planta um pinheiro e a chuva a faz crescer. Tais árvores servem ao homem para se queimar, como parte de sua madeira se esquenta e coze o pão, e também faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma escultura e se ajoelha diante dela. Olha, Deus fazendo um contraste aqui, né, do absurdo. Ele dizendo ali que o artífice, o ferreiro, do próprio trabalho dele, ele vai lá e faz um martelo, e dali a pouco ele para e faz uma estátua de escultura, um homem, a imagem dele, e coloca nas casas para ser adorado. Era assim as estatuetas que eles faziam e atribuíam aquilo divindades, né? E ficavam pedindo para aquelas estátuas fazerem coisas. Da mesma forma, ele falou ali, vão lá no bosque, escolhe uma árvore, pega ela de uma parte da árvore e faz lenha para comer, para cozinhar, para fazer os alimentos, e da outra parte vai lá e faz um Deus, né, e fica adorando ele. Então é um absurdo, era um absurdo tudo aquilo, e o povo de Israel, conhecendo o verdadeiro Deus, imitavam aquelas culturas e estavam fazendo deuses para eles também, né? No 16, metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer, assa e se farta, também se esquenta e diz, já me aquento, contempla a luz, né, no fogo da fogueira que eles estavam fazendo com a árvore que eles tinham colhido. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo, livra-me porque tu és meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que se não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer, metade queimei e cozinhei sobre as suas brasas, assei sobre ela carne e a comi, e a faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, da maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em que confio. Né? A palavra fala em todo tempo que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Paulo falou isso lá nas cartas dele. E em outro trecho diz assim que que o Espírito Santo é o que quebranta os nossos corações, que abre os nossos olhos para que a gente creia na verdade. Então é Deus quem opera esse quebrantamento no coração do homem. Naquela época, como a gente já falou várias vezes aqui, o Espírito Santo não estava agindo dentro das pessoas, mas ele estava sob uma unção em cima daqueles que faziam alguma obra para o reino de Deus, né? Como os profetas, os reis, né? Então eles eram ungidos do Senhor para um determinado propósito dentro do reino de Deus, mas eles não tinham o Espírito Santo dentro dele, porque o pecado ainda habitava no homem e Deus não podia habitar ali dentro deles por conta desse pecado. A partir do momento que Jesus expiou os nossos pecados lá na cruz, o Cordeiro de Deus, né, que tirou o pecado do mundo, o Espírito Santo pôde habitar dentro do homem. E é esse Espírito Santo unido ao nosso espírito que abre os nossos olhos para as coisas espirituais, que faz a gente compreender a palavra de Deus numa dimensão
muito maior do que aquilo que está escrito, que faz a gente viver aquilo que Deus tem para nós, de forma que a gente venha cumprir o propósito dele nas nossas vidas. Então tudo é por intermédio desse Espírito Santo. Os discípulos, eles choraram muito quando Jesus começou a falar que ele ia morrer, né? Que ele ia padecer numa cruz, que convém que o Filho do Homem passe por tudo isso, ele falava, né? E os discípulos não compreendiam. Ele falou assim, mas é necessário que eu vá, para que ele venha, o Paráclito, o Consolador, o Espírito da verdade, aquele que guiará vocês em toda a verdade, em toda a justiça e em todo o juízo. Então esse Espírito Santo que habita no nosso espírito é o nosso guia, que nos leva ao cumprimento da promessa de Deus nas nossas vidas, que abre o nosso entendimento para as verdades de Deus que estão escritas na palavra. E como Jeremias falou, a gente já leu também várias vezes esse trecho de Isaías 31, onde ele fala assim, que naquele tempo, no tempo do cumprimento da promessa, a lei de Deus estaria impressa no coração do homem, e ninguém precisaria mais dizer, ó, veja aqui, veja ali, mas cada um saberia o que fazer diante daquilo que era certo. Então essa graça, esse tempo da graça é o nosso tempo, o tempo que a gente está vivendo hoje, pela misericórdia de Deus. A palavra diz assim, que todo aquele que ouviu a palavra do Evangelho e nela creu, recebe o Espírito Santo como um selo dessa promessa. Então você, se você crê no Senhor de todo o teu coração, declarou isso pela tua boca, para que os teus sentidos todos vejam que isso é verdade, para que o mundo espiritual veja que isso é verdade. O Espírito Santo te sela, ele habita em você e ele faz de você filho de Deus. É muito grande isso, né? E Jesus falou lá para os discípulos, eu já não chamo vocês de amigos, de servos, mas eu chamo vocês de amigos, porque a vocês é dado conhecer as profundezas do reino de Deus. Então a gente tem acesso direto a essa sabedoria do alto quando a gente está unido com Deus num só Espírito. E quanto mais a gente alimenta esse Espírito, quanto mais a gente se doa na presença do Senhor, mais Ele cresce em nós, mais a sua voz fica perceptível dentro da nossa alma, do nosso espírito, e a nossa alma começa a entender as coisas que o Espírito vai falando, que o nosso Espírito vai falando, né? Não vou afirmar que é essa ordem, né? Mas o Espírito Santo de Deus fala no nosso espírito, e o nosso espírito traz clareza à nossa alma daquilo que é a vontade de Deus para nós, e a gente vai tendo os nossos olhos abertos. Então Deus mostrando aqui pro povo nessa época, né? Falando assim, olha o absurdo que está acontecendo, e no entanto esse povo tem os seus olhos fechados, porque eles não me conhecem, eles não dão ouvidos à minha voz. E ali o profeta falava, clamava no meio do povo, explicando para eles a grandeza de Deus, o verdadeiro Deus que estava no Deus Pai Todo-Poderoso, né? E que ele estava guiando o povo não pelo Espírito Santo, porque na época o Espírito Santo ainda não podia fazer isso dentro do homem, mas através dos seus profetas. E a palavra falava assim, crê nos seus profetas e prosperareis, né? Creia nos profetas que estão no meio de vocês. Deus nunca deixou o povo desamparado. Ele ensinou o povo de Israel a temer o Deus verdadeiro, para que eles fossem luz para as nações, para que aquelas nações que estavam à volta pudessem ser abençoadas. E tinha muitas nações, como a gente vê na narrativa do Gênesis, do Êxodo, todo aquele processo que Deus passou depois que tirou eles do Egito, né? Levando eles naquelas regiões. Eles eram temidos pelos povos circunvizinhos ali, porque os povos viam a grandeza do Deus que eles serviam, e muitos se converteram, muitos vieram morar no meio do povo de Israel, porque falavam assim, olha, eu quero seguir esse Deus aí de vocês, porque eu tô vendo que ele é mais verdadeiro do que tudo isso que a gente acredita, né? Me ensina a sua doutrina, né? E ali eles eram luz para aqueles povos, para as nações, como Deus deu a promessa lá para Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. E hoje nós fomos alcançados por conta desse povo, né, que conheceu o Senhor, que seguiu com Deus, e Deus pôde operar o propósito dele de vir o Salvador, o Libertador, né, aquele que expiaria o pecado do mundo por intermédio desse povo, dessa descendência
Jesus era da descendência da tribo de Judá, né? A nossa cultura se distanciou em algum momento da verdade de Deus e às vezes a gente pensa que Jesus era romano, né? E não, né? Jesus era judeu. E ele descendeu desse povo de Abraão e ele veio, né, cumprir o propósito do Senhor. Deus enviou o seu único filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A graça nos alcançou. Hoje nós podemos conhecer esse Deus e mais do que isso, né? Ter os nossos olhos abertos para compreender as grandezas de Deus. Somos chamados de amigos de Deus, né? De compartilhar daquilo que é a sabedoria do alto. Deus traz para a nossa realidade e nos ajuda a viver o nosso dia de hoje, a passar pelas dificuldades que a gente passa, sabendo que elas vão cooperar para o nosso bem, sabendo que elas vão imprimir dentro de nós um fruto de justiça em tudo aquilo que a gente fizer. Deus é maravilhoso e Deus é bom e Ele te ama. Essas verdades precisam estar firmadas dentro de nós, que a gente saiba no nosso íntimo que Deus nos ama, que Ele quer o melhor para nós, né? Uma vez eu ouvi o pastor Pio falando, gente, Deus não é diabo, ele falou assim, né? Num contexto onde as pessoas às vezes acham que as coisas ruins que acontecem é vontade de Deus e não. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então tudo isso, as coisas ruins que nos sucedem são consequências das próprias concupiscências do homem, né? Do nosso próprio pecado, do nosso próprio distanciamento do Senhor e também do resultado dele na nossa vida para nos transformar, porque Deus também nos coloca à prova. Ele também permite situações na nossa vida para moldar o nosso caráter, para que a gente dê mais fruto ainda, como Jesus falou lá no capítulo 15 de João, né? Aquele que dá fruto, ele falou assim, eu sou a videira e vocês são o ramo. Vamos ler lá, tão lindo esse trecho de João, né? João 15, bem no comecinho ele já começa dizendo assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo o ramo que está em mim e não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda, né? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Então, nós precisamos do Senhor, a árvore que nos alimenta, a palavra que nos dá vida, que nos ajuda a frutificar. E tem momentos que Deus vai lá e dá mais umas podinhas para que a gente dê mais fruto ainda, porque é interesse dele que a gente seja abençoado. Como a gente falou ali, né, nesse trecho de Isaías 43, lá atrás, né, onde ele fala ali por amor de mim. E em outras traduções, ele diz assim, porque é meu interesse que vocês sejam perdoados, que vocês sejam abençoados. É interesse de Deus que nós sejamos felizes, né? Porque Ele nos criou para isso, para ter comunhão com Ele e para ter uma vida abundante. Jesus falou, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Que Deus frutifique na sua vida cada dia mais, né? E que a gente não reclame das podas, né? Deixa Deus agir. Em tudo dai graças, a palavra fala assim, em tudo dai graças, porque é a vontade do Senhor. Então vamos dar graça, né? Em tudo aquilo que a gente passar, porque se a nossa vida está nas mãos dele, até as coisas ruins vão cooperar para o nosso bem e vão imprimir dentro de nós um fruto de justiça, né? Deixa Deus trabalhar, você vai ver o resultado, né? Porque tudo que Deus faz é bom e Ele tem cuidado de você. Amém? Um beijo grande para você, que Deus abençoe a sua segunda-feira, que Deus abençoe a sua semana, que assim como a Ali falou, né? Que a gente possa seguir nessa semana cheio de entusiasmo, né? Cheio de alegria, grata ao Senhor, cheio de fé, porque a fé é a certeza das coisas que a gente ainda nem enxergou. É dançar uma música que ninguém está ouvindo e não se importe com o que os outros vão falar, né? Viva na certeza daquilo que Deus tem colocado no teu coração, porque Ele é fiel para cumprir. Amém? Beijo grande, gente. Se Deus quiser, amanhã estamos aqui de novo, né? Às 6h16.